Olá, aqui quem fala é Kézia Clava. E quando eu fui pedida em casamento, eu senti na pele que uma das coisas mais difíceis que uma noiva passa é definir uma coisinha chamada lista de convidados. Gente, que pressão é essa que acontece? Você muda o status no Facebook e bum! Ai, quero um pedaço de bolo, não esquece de mim na lista. Ai, quero estar lá nesse dia. A pressão é realmente muito grande. E como esse é um detalhe que faz toda a diferença também no custo do casamento, afinal de contas, decoração, buffet, docinhos, enfim, quase tudo gera de alguma forma em torno do número de convidados do seu casamento. Então, realmente é uma coisa que é importante e relevante para a gente pensar. Mas como organizar isso? Será que é só colocar a relação lá das pessoas e pronto? Tem um monte de informações que você vai precisando sobre esses convidados ao longo da organização do casamento. E aí eu preparei um checklist para mim, que é uma planilha, onde eu tenho todas as informações que são importantes em relação à lista de convidados e que eu elaborei justamente para ter essa praticidade. Toda vez que eu preciso de alguma informação, eu vou lá e está pronto. Mas por onde começar? Bom, você pode ter uma lista de pessoas que você quer chamar para o seu casamento e por aí você tirar quantos convidados você vai chamar, enfim, qual é o número de convidados do seu casamento. Ou você pode estabelecer uma meta de eu vou convidar 100 convidados, 150, 200, enfim, definir uma quantidade que você acredita que cabe aí no seu orçamento em relação à contratação do serviço e a partir daí se esforçar para fazer os seus amigos, familiares, colegas de trabalho e tudo mais caberem nessa quantidade. Isso normalmente é o mais comum. E o que não pode faltar na planilha da lista de convidados? Bom, eu aproveito sempre essas colunas da planilha para já escrever as informações exatamente como eu vou utilizar. Por exemplo, na primeira coluna, normalmente eu coloco para quem vai aquele convite, já usando o endereçamento que você vai entregar, por exemplo, para a empresa que vai fazer o seu convite de casamento. Então, para o senhor e senhora fulana de tal, ou se você for uma noiva mais despojada e quiser algo mais descontraído, você pode sim, hoje em dia já é permitido usar algo como aos tios, fulano e fulana, aos amigos e assim por diante, tá bom? Então essa é a nossa primeira coluna. A segunda coisa que você precisa colocar é quantos convites individuais, ou seja, quantas pessoas aquele convite contempla. Às vezes você está fazendo um convite para um amigo, mas às vezes é um convite para uma família inteira, os pais, os filhos e assim por diante. E como é que você vai colocar então quem são, quantos são esses convidados? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa dividir esses convidados por faixa etária. Então você vai ter aí alguns serviços que vão depender disso. Então você vai ter os convidados que contam para o buffet. Normalmente aí a maioria dos buffets é a partir de 10 anos, mas tem variações. E tem buffets que cobram 50% do valor de 7 a 10, por exemplo. Então tudo isso você precisa já visualizar antes para transferir isso para sua lista de convidados. Às vezes você não está contabilizando as crianças, por exemplo, e tem algumas faixas etárias que às vezes ainda vão contar aí para o seu buffet, tá bom? Isso é muito importante para você não ter surpresas. Outro ponto que passa aí por essa questão da faixa etária é a decoração. Normalmente a gente pensa nos adultos e descarta as crianças, mas a gente tem que lembrar que crianças a partir de 4 anos, 4, 5 com certeza, elas já ocupam um lugar na mesa, já é uma criança que não fica no colo dos pais. Então mesmo que você feche um buffet e esse buffet ele não vá contabilizar uma criança de 4, 5 anos, é interessante você ter sim, já na contabilidade de lugares da decoração, pensando também na acomodação dessas crianças. Talvez, dependendo do número de crianças que você vai ter na sua festa, você até se surpreenda, seja um número muito grande e justifique até você ter uma brinquedoteca. Outro dia eu atendi uma noiva chamada Alana, e a Alana falava assim, não, eu não tenho criança na minha festa, eu não tenho criança. Você já colocou na lista de convidados? Não, eu vou colocar depois. E aí depois ela fez o levantamento e tinha 32 crianças no casamento dela. Era uma pequena festa, né, só de crianças. E aí ela contratou uma empresa de recreação e tudo mais, e foi muito bom porque as crianças tiveram um espaço reservado, não ficaram tão envolvidas ali na programação, né, tiveram uma programação mais específica para elas e uma acomodação melhor também.
E aí, por que não aproveitar a sua lista e tornar ela mais útil ainda para outras funcionalidades? Por exemplo, se você for comprar chinelo, sapatilha ou algum adereço feminino que você vai dar de lembrança durante o evento, você já pode marcar então para aquele convidado, para aquela família, quantas mulheres, ou seja, quantos chinelos você precisa providenciar. Outra coisa que você pode aproveitar é para marcar quem são as amigas que você vai chamar para o seu chá de cozinha, chá de lingerie. E outra funcionalidade é você aproveitar esse espaço para você colocar quem deu presente tal, quem deu o presente X, presente Y, e se você já agradeceu ou não aquele presente. Olha só que lista de convidados mais completa. Talvez você está pensando aí, nossa, vai dar muito trabalho fazer tudo isso, contabilizar de repente quantos por cento já confirmaram, quem não confirmou ainda, enfim, um monte de coisas que você pode colocar em um só lugar, mas que dá aí um certo trabalho para montar. Bom, eu já tenho a minha pronta. Você quer receber essa mesma lista por e-mail, já toda montadinha, só para você colocar o nome dos seus convidados? Como muitas noivas têm me pedido, eu vou disponibilizar então. E se você quiser, eu vou deixar um link aqui em algum lugar. Você pode clicar lá, colocar o seu e-mail e eu vou te enviar exatamente com todas essas características, essas informações que eu te falei aqui e mais algumas coisinhas aí de cortesia que vão facilitar o seu trabalho em relação à lista de convidados, tá bom? Um beijo, espero que te ajude muito e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!